tutorial rápido de como testar criativos dentro do Meta. Esse método aqui é um pouquinho velho já, mas ele funciona e funciona muito bem, tá? Aí eu vou estar passando aqui como que eu faço seguindo esse método, beleza? Então a gente tem que entender o porquê a gente deve testar sempre o mesmo criativo em diferentes clusters, em diferentes fatias de público. O Facebook trabalha com fatias de público, então toda vez que você vai montar uma campanha, você tem que ter esse gráfico aqui em mente, que existem fatias boas, clusters bons, que estão representados aqui em verde, e clusters ruins. Então, se a gente entende isso, a gente já sabe que se, por exemplo, a gente montar uma campanha 1-1-1, a chance desse cluster, desse conjunto cair em um cluster ruim é muito grande. Então, para contornar isso, a gente sempre coloca mais conjuntos para a gente aumentar a chance de cair pelo menos aqui no 151, cair pelo menos 2 fatias em públicos bons, sabe? Então, dessa maneira, a gente consegue minimizar os riscos. E por que a gente deve colocar sempre o mesmo criativo em clusters diferentes? Porque dessa maneira, colocando o mesmo criativo, a gente garante que o Facebook está jogando a verba para aquele criativo. Então, esquece isso de colocar 2 criativos no conjunto, porque o algoritmo do Facebook, se você colocar mais de um criativo dentro do mesmo conjunto, um deles sempre vai ficar sem orçamento. O criativo pode ser clickbait, o outro não. Tomei uma água aqui. Pode ser clickbait, o outro não. Então, o Facebook ele vai entender o quê? O criativo 1 está saindo mais cliques, eu vou jogar a verba dentro dele. E nem sempre, quanto mais cliques, mais conversão. Então, para não ter esse problema, a gente faz, de novo, a estrutura 131 ou 151 ou um infinito 1, porque assim a gente isola o criativo. Fechou? Outra coisa que eu quero falar, no Facebook, quem quer rir tem que fazer rir primeiro. Infelizmente é dessa maneira. É humanamente impossível a gente gastar R$10 e sair uma venda de 200. É muito difícil mesmo. Então, para isso, a gente tem que colocar pelo menos um ticket do produto por campanha, tá? Então, se nosso ticket ali do front é R$197, na campanha a gente vai colocar R$197. Isso, galera, é por dia, tá? Tem gestores aí que fraciona, pega os R$197 e divide por 3, mas aqui a gente vai colocar por dia. Por que por dia? Porque a gente quer ganhar mais velocidade no teste. Porque a gente quer ganhar mais velocidade no teste, mas isso não significa que a gente vai gastar R$197 vezes os 3 dias. A gente não vai fazer dessa maneira, eu vou explicar já já. Mas eu quero que vocês entendam isso. Esse valor do ticket é por dia. Tá, mas como que a gente vai testar esses criativos gastando esse orçamento? Existe uma coisa chamada sazonalidade do mercado, que o criativo ele deve rodar pelo menos 3 dias para a gente entender de fato, esse dia foi um dia ruim, esse dia foi um dia bom, esse dia foi um dia médio. Porque se a gente só testar o criativo em um dia, é que nem aqui a questão do cluster. Cadê? A questão do cluster. Imagina agora que isso aqui são dias, segunda, terça, quarta, quinta. Se a gente joga somente na segunda o criativo, segunda é um dia ruim, na terça é um dia ruim, aí na quarta, por exemplo, é um dia bom. Então a gente tem que testar no mínimo 2 dias, mas eu gosto de testar 3 dias também. Aí beleza. Para fazer isso, demanda um caixa, porque vocês não concordam que para testar 3 dias seria 197, que é o ticket do produto vezes 3, mas a gente não precisa gastar tudo isso, tá? E eu vou mostrar isso agora. Deixa eu só fechar aqui. Para a gente testar, a gente faz o quê? A gente sobe as campanhas sempre meia-noite, tá? Meia-noite para a gente analisar o dia todo do teste, sempre meia-noite. 9 horas da manhã, a análise inicial. Aqui a gente vai ver se está tudo certo, se o criativo
não tomou bloqueio, enfim, aqui a gente não vai mudar absolutamente nada, a gente não vai aumentar o orçamento, a gente não vai fazer nada, mesmo que tenha saído venda, tá? E se não saiu venda, não vamos pausar, porque ele não gastou o suficiente. Ao meio-dia, a gente vai tomar a decisão, porque se a gente ligou as campanhas meia-noite, já rodou por 12 horas, então a gente já tem dados como IC, custo por IC, compras, enfim. E aqui a gente vai olhar exclusivamente para CPA e CTR. Por quê? A gente não vamos olhar métricas secundárias, como hook rate, hold rate, CPM. Aqui a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado, o criativo vendeu ou não vendeu? Se vendeu, legal, vamos ver o CPA. Se não vendeu, vamos olhar o CTR e entender. Então aqui eu já deixei, né? Vendeu? Deixa para ver se sai mais vendas com o nosso CPA ideal. Então, meio-dia, se saiu uma venda criativo, legal, deixa para ver, deixa o dia inteiro para ver se sai mais vendas com o nosso CPA ideal. Não vendeu ao meio-dia e o CTR está abaixo de 2,5%, pausar o criativo. Pausa o criativo e analisa. Saiu o IC, quanto que foi o custo por IC? Fechou. Não vendeu, mas o CTR está acima de 2,5, deixa gastar o dia todo para a gente ver, na verdade o dia todo não, perdão, deixa rodar mais um tempo. Deixa rodar mais um tempo para ver se sai venda. Deixa rodar, aqui eu gosto de rodar mais umas 2 a 3 horas, tá, pessoas? Então a gente está analisando meio-dia, 2 horas da tarde eu vou ver, não vendeu. Se não vendeu 2 horas da tarde, eu já pauso, tá? O criativo ele deve gastar pelo menos um ticket completo para sair uma venda. O que significa? Se esse criativo aqui, ele não vendeu, mas ele está com métricas boas, custo por IC legal, tudo mais, a gente pausa ele, depois disso que eu acabei de falar, a gente pausa ele para no outro dia a gente retornar com o teste, porque assim ele vai gastar o ticket completo, então a gente vai dar a chance dele se provar ser um criativo bom, porque lembrando da sazonalidade do mercado, às vezes é um criativo bom, mas o dia para ele não tá legal. Então, dessa maneira aqui que a gente faz, fechou? E deve ser testado no mínimo 3 dias, como eu falei. Então, muito importante se atentar a pausar no momento certo o criativo que ainda não saiu venda, para aproveitar os outros dias e dar mais uma chance para ele. Fechou? Então é basicamente dessa maneira que eu faço, sempre tendo atenção aqui, isso aqui é muito importante, porque se o criativo não vendeu e o CTR está abaixo de 2,5 e ele continua rodando, a chance de sair venda é muito pouca. Então se a gente não pausa isso aqui, é igual a prejuízo, tá? Então a gente tem que se atentar muito na hora de pausar e na hora de tudo mais. Lembrando que no teste de criativo a gente não vai mexer em orçamento, galera. A gente não vai aumentar o orçamento mesmo que saia a venda. Fechou? Então é isso, qualquer coisa é só mandar ali na mensagem.